Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Fernanda Cabral, sou diretora de mídias do Instituto Bioicos e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o projeto Somos do Mar e quem vai contar mais pra gente é a Julie Tavares. Seja muito bem-vinda, Julie, e muito obrigado por ter topado o nosso convite para participar do podcast. Para a gente começar, eu gostaria que você apresentasse os integrantes do projeto e nos contasse um pouco sobre a sua formação. Olá, aqui é a Julie do projeto Somos do Mar. O projeto é composto por mim e pelo Rafael, meu companheiro. Eu sou engenheira ambiental e o Rafa, ele é oceanógrafo. Ambos somos artistas e tocamos o projeto juntos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre o nosso trabalho e a nossa história. Conta pra gente o que é o projeto Somos do Mar e como surgiu essa ideia. O Somos do Mar é um projeto de educação ambiental que visa popularizar conhecimento sobre o oceano e combater o lixo no mar, disseminando práticas sustentáveis. E a gente busca fazer isso sempre de forma lúdica e criativa, unindo arte e ciência. Sempre quando fazem a pergunta, de onde surgiu, bastante complexo, assim, porque foi realmente uma colcha de retalhos para chegar onde a gente chegou hoje. Mas de forma bem resumida, nós buscamos, na época que a gente idealizou mesmo o projeto, criar algo que a gente pudesse usar nosso capital humano, criativo, nossas habilidades, potencialidades, para entregar algo de valor para o mundo e gerar transformação. Nosso desejo realmente era contribuir para uma conscientização maior em prol dos oceanos, do oceano, da vida marinha e, enfim, do nosso planeta azul. E desde o início, nós desenhamos o projeto para ele ser itinerante. Nós gostaríamos muito de percorrer o Brasil com ele. E no início, a gente não sabia muito bem como fazer, então nós tomamos uma decisão muito acertada, que foi começar onde a gente estava. Então a gente morava em Santa Catarina, a gente ficou 2 anos testando nossas abordagens, criando um portfólio, avaliando as atividades que a gente poderia oferecer. E aí, então, quando nos sentimos preparados, a gente criou uma campanha de financiamento coletivo e conseguiu levantar recursos para executar a ideia inicial de percorrer o litoral brasileiro. E então criamos a expedição Somos do Mar Itinerante. Essa expedição está pausada devido à pandemia, mas o objetivo é percorrer todo o litoral, então iniciando no Rio Grande do Sul e indo até a Foz do Rio Amazonas, entregando as atividades de educação ambiental de forma gratuita e coletando dados sobre o lixo no mar, pelas praias que a gente passasse. Que legal, é um trabalho muito importante. E quais são as atividades desenvolvidas pelo projeto? Todo mundo pode participar? Nós contamos hoje com 4 principais formas de atuação, que elas foram selecionadas, assim, as atividades que mais fluíram, que mais deram certo na época que a gente estava se estruturando, e que também eram atividades boas para serem carregadas na bagagem, porque lembrando que a nossa expedição pelo litoral do Brasil, a gente morava num furgão, na caravela, que a gente chama, e nós carregávamos tanto nossa casa quanto todos os nossos instrumentos de ensino-aprendizagem. Então a gente brinca que nossos instrumentos são como um jogo de Lego, em que a gente monta eles de forma diferente de acordo com o público que a gente vai acessar. Então nós temos 4 formas. A primeira é o Oceamo, que é uma oficina voltada para crianças em idade escolar e que aborda conhecimento sobre o oceano e o tema do lixo no mar. Tem também a oficina Vida Secreta dos Objetos, que é uma oficina que a gente desenvolveu junto com o professor Matarese, que ele desenvolveu a metodologia Trilha da Vida. Um braço é a Vida Secreta dos Objetos, e a gente junto com ele adaptou para o tema, para os assuntos que eram pertinentes para os Somos do Mar. Então, hoje é uma oficina que a gente atua com educadores, universitários, o público adulto, e que trabalha a nossa relação de geração e descarte de resíduos, de consumo e tudo mais. Nós temos também o espetáculo Mar de Soluções. Esse espetáculo daria um podcast só para falar sobre ele, como ele surgiu. É algo assim bem... uma longa história, mas que nos trouxe muita alegria na estrada, porque ele aborda... o espetáculo é voltado para 0 a 100 anos, e que as famílias assistem juntas, e que traz uma reflexão sobre a importância do oceano e também a questão do lixo no mar, principalmente voltada à poluição plástica. Tem arte circense junto, é muito bacana.
e é o nosso, digamos, nosso carro-chefe. E o modo exposição, que é a nossa quarta forma de atuação, que também a gente tem esse modelo, que é montar uma tenda de educação ambiental e que consegue nos levar a eventos e locais até que muitas vezes a educação ambiental não chegaria. E vocês já conseguiram quantificar as pessoas que já foram sensibilizadas pelas atividades do projeto? Nessa primeira parte da expedição, então, que foi desde o Rio Grande do Sul até Ilhabela, né, no pré-pandemia, cerca de 1/3 do nosso trajeto que a gente quer percorrer ainda, a gente acessou cerca de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas participaram diretamente das nossas atividades, seja assistindo o espetáculo, ou nas oficinas nas escolas, ou nas universidades. A gente sempre trabalhou, não sozinho, esse número só ocorreu devido a muitos parceiros, projetos maravilhosos que a gente encontrou no caminho, instituições que nos abraçaram, abriram as portas de cada lugar para que a gente executasse nossas atividades da melhor maneira possível. E nós esperamos que a continuidade do projeto atinja muito mais navegantes. Agora conta pra gente qual a importância de juntar a arte com a educação ambiental. Nós enxergamos a arte como uma importante ferramenta de sensibilização, porque justamente ela vai no sentimento, ela acessa o coração como um canal direto até o coração das pessoas. E apesar da gente nos julgar muito racionais, o ser humano, boa parte das ações são a partir do inconsciente. São a partir de registros do nosso inconsciente que a gente toma atitudes e tem a nossa forma de se colocar no mundo, de agir e de sentir o mundo ao nosso redor. Então a arte como uma ferramenta assim, de levar uma mensagem, de trazer uma reflexão de dentro para fora, nós vemos como uma forma muito importante e que traz muitos resultados positivos, porque acaba sendo uma forma leve. Tendo em vista todos os problemas ambientais que nós enfrentamos hoje, nós temos que cuidar muito para não trazer o terrorismo ambiental que paralisa, e sim trazer algo que sensibilize, que traga esperança e potência de ação para as pessoas. Muito bacana essa junção de arte com educação. É uma ação que contempla todo mundo. Em todo esse tempo de atividade, quais foram os momentos mais marcantes dessa troca entre o projeto e os participantes das atividades? Bom, difícil escolher, né? Só alguns momentos, mas com certeza foi muito intenso. Foram muitas trocas, muitas vivências, tanto os olhares às vezes cheios de lágrima no final do espetáculo, os abraços muito sinceros, de esperança, assim. Sempre havia uma troca muito genuína, muito verdadeira. Quando a gente estava executando o nosso trabalho, assim, nós nos sentíamos muito vivendo verdadeiramente algo assim, não estamos aqui no lugar certo, fazendo a coisa certa, e sentindo realmente que a gente estava cumprindo ali nosso papel e tendo um retorno muito amoroso das pessoas. Então, nós fizemos também amizades para a vida toda, as pessoas que nos acolheram em cada lugar. Nós vivemos realmente momentos muito, muito incríveis, assim, para levar para a vida inteira. Também quando a gente fazia nossa coleta de dados, muitas vezes era muito triste, um momento assim que a gente via de frente, dava um zoom na praia, ou até quando a gente fazia a coleta submersa e via, né, os problemas da poluição. E ao mesmo tempo, depois a gente podia mergulhar em outro lugar, como por exemplo a gente mergulhou na Laje de Santos, e ser realmente incrível, e você vê o oceano em toda a sua potência e beleza. E nossa, é realmente uma montanha russa de emoções. Muito intenso, e o principal, assim, o que mais marcou era isso. Eu acredito que a gente estava tão entregue, tão a serviço do que a gente estava fazendo, que as pessoas sentiam isso e nos devolviam essa troca genuína, essa relação verdadeira, olho no olho, que por vezes é tão difícil, né, nos dias atuais, às vezes fica tão superficial, e talvez por isso a gente está tão entregue ali, e a gente tinha esse presente de ter uma troca muito genuína com todas as pessoas que cruzavam o nosso caminho. Que show, Julie! Eu imagino que cada troca deve ser única e muito emocionante. E agora falando daquele perrengue, quais foram as dificuldades que vocês encontraram pelo caminho? Como nem tudo são flores, sim, a gente enfrentou vários perrengues, mas um dos mais marcantes foi um que a gente passou em Garopaba, que nós fomos subir uma estradinha, né, para casa de uma amiga, e o carro, ele não aguentou subir o morro, era muito íngreme, e nós tiramos todo o nosso material do projeto, foi o maior perrengue mesmo,
E o carro, na hora a gente desistiu, foi tentar voltar de ré, tava de noite. E a gente acabou saindo do trilho da pista, porque era uma estradinha assim, só pra passar os pneus, assim, de cimento. E a gente caiu daquilo ali, do trilhozinho da estrada. E ficamos, assim, na beira do morro, assim, quase desbarrancando mesmo. E aí veio um resgate, uma caminhonete. E a caminhonete engatou tudo e a gente já tava preparado pra sair dali. Aquela tensão, o carro é realmente pesado. Quando foi ligar a caminhonete, acelerar, a caminhonete deu um erro lá, o motorista se perdeu e a caminhonete voltou de ré com tudo e quase bateu no furgão. Que se batesse ia dar um efeito dominó e o furgão ia parar lá embaixo. Então, além da gente estar num perrengue, o nosso resgate também passou um perrengue. Foi assim o auge. No fim deu tudo certo, a gente conseguiu sair de lá, a caminhonete funcionou, conseguiu nos puxar. Faltava pouquinho assim pro furgão conseguir subir o morro, mas foi uma lição. Hoje a gente cuida muito, cuida pra não ir de noite em estrada que a gente não conhece, cuida com os lugares mais íngremes. O carro é forte no geral, a gente já passou em várias estradas assim difíceis, mas realmente tem que cuidar, que ele tem o limite dele. Nesse mesmo lugar, né, em Garopaba, também nós quebramos o pé, a haste da nossa estrutura do teatro, porque estava ventando muito e na hora de montar, a gente naquela ventania toda, nós chamamos um taxista e uma outra pessoa que estava passando na rua para nos ajudar a montar a estrutura. Nossa estrutura é de inox e tem 6 metros de altura. Ela é leve, ela é fácil de montar, mas ela dá um pouquinho de medo quando você não conhece, né? E aí, como tava todo aquele vento, atrapalhou um pouco ali a montagem. Enfim, fizemos uma série de erros ali que chegou no fim e quebrou o pé. E a gente tava com o teatro marcado, com a apresentação marcada, e as pessoas já iam vir, e foi aquele desespero pra achar onde apresentar, e aí quando viu, tinha uma árvore, que sempre nos salva, e a gente apresentou na árvore, e foi muito legal. E também um perrengue semelhante, mas não igual, a gente passou em Santos, né, que nós até aparecemos na rádio, com um espetáculo marcado, tudo muito organizadinho, junto com o Aquário de Santos. Então, era um trabalho, assim, bem delicado, porque estava mexendo com a programação do aniversário de Santos. E a gente chegou lá para montar a estrutura do teatro e cadê umas peças? A gente, na última apresentação, acabou não carregando algumas hastes de ligação da nossa estrutura do teatro. E foi um mega perrengue também, mas aí, mais uma vez, uma árvore nos salvou e a gente conseguiu apresentar. Então, acho que dos perrengues que a gente passou, os piores foram esses. Teve outras situações, mas no geral, assim, a gente se sentia muito protegido e cuidado aí. Vários anjos nos cuidando para que tudo desse certo. Ufa, quanta coisa vocês já passaram, né? E ainda bem que no final tudo deu certo. E pra gente finalizar, uma pergunta que pode ser a dúvida de muitos dos nossos espectadores. Como as pessoas podem contribuir para o projeto? Hoje, a forma de contribuir com o projeto é adquirindo nosso livro, né? Com a pandemia, nós tivemos que parar, então, nossas atividades. E para sair do vermelho, porque, claro, abalou bastante o nosso planejamento financeiro. Então, nós fizemos uma campanha de financiamento coletivo de novo e lançamos um livro que é inspirado no espetáculo. Então, o espetáculo virou um livro. É os mesmos personagens. Eu até me surpreendo comigo mesma, mas fui eu mesma que ilustrei. A gente tá recebendo, assim, um retorno muito positivo. A gente fica muito feliz de ter concretizado isso, porque leva a mensagem mais adiante, né? O livro é algo que fica para sempre, então a gente conseguiu continuar de alguma forma exercendo aí nossas atividades. Então hoje, quem quiser apoiar, né, o projeto, pode adquirir o livro, a gente vende no nosso site, a gente fez a campanha para produzir o livro, mas hoje a gente pode, né, tá vendendo ele também para seguir, né, arrecadando os recursos para quando for possível a gente voltar com as nossas atividades, que a gente entrega sempre de forma gratuita, e nas escolas públicas e nas instituições parceiras. Gratidão pela oportunidade e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Um abraço meu e do Rafa. Legal, Julie. E para todos os nossos ouvintes que queiram conhecer mais e ajudar o projeto Somos do Mar, nós vamos colocar na descrição do podcast o endereço do site oficial. Muito obrigada, Julie, pela sua participação no nosso podcast e por nos contar um pouco mais sobre esse projeto sensacional que vocês realizam. Se você quiser saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bioicos realiza, acesse o site bioicos.org.br. E lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais e tem acesso gratuito à nossa revista de Biologia Marinha de divulgação científica e muito mais. E se você quiser contribuir com o Instituto Bioicos, nós trabalhamos com uma vaquinha virtual. É só acessar o link na descrição desse episódio.
Muito obrigado e até o próximo episódio.